Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Primeiro, agradecer o convite, que realmente é uma oportunidade muito interessante nós tirarmos as dúvidas com relação à migração. Eu vou fazer uma palestra que ela se assemelha um pouco com a que o Amarildo fez, só que eu vou, vamos dizer assim, aprofundar um pouquinho e trazer outras reflexões que eu acho importante. Eventualmente, eu vou me repetir o que ele disse, só para fechar um raciocínio. Então, por favor, se eu repetir, não é porque eu estou querendo ser chato, não. É só porque eu quero trazer uma visão um pouco diferente. E o nosso objetivo principal é saber se, efetivamente, no nosso caso concreto, vale a pena tomar uma decisão de imigração. E, desde logo, dizer o seguinte, para mim, o que vai indicar ou não se a gente vai ter, vamos dizer assim, um bom êxito na migração, é se o nosso cálculo, uma simulação de cálculo, ela for favorável. Porque eu não vejo muito sentido que, se você tem hoje uma projeção de receber um benefício de aposentadoria de 30 mil, no caso de um magistrado, você migrar para receber 20 ou 25, não tem sentido. Só que se o seu cálculo indicar que você vai receber 35, hoje você tem uma projeção de 30. Você faz uma projeção, o cálculo dá 35. Então, você tem uma indicação de imigração para receber R$5.000 a mais. Aí eu acho que já começa a valer a pena você começar a pensar, não pelos 5, mas às vezes é R$1.000, às vezes é R$2.000, às vezes é R$3.000, mas você que vai tomar a decisão a partir do parâmetro da diferença. Como assim, Edmilson? Eu entendo que esse é um parâmetro mais objetivo. Na verdade, tem outras coisas que devem ser consideradas, mas esse eu acho que é um dos principais. E aí a gente tem aqui, repetindo um pouco o que o Amarildo falou, só para você conseguir ver tudo numa tela só, você consegue visualizar todas as regras de aposentadoria e consegue ver na mesma tela toda a piora que aconteceu, ou seja, todos os direitos foram subtraídos. Nós tínhamos uma aposentadoria até 98, que era uma aposentadoria prêmio, você não precisava nem contribuir. A partir de 98, precisou agora de tempo de contribuição e idade mínima, porque aqui também não tinha. O governo não quer mais pagar integralidade e paridade, ele troca para média e reajuste, e a partir da Lei 12.618, com a criação da Sumpresp, o governo agora não quer pagar mais total da remuneração, quer pagar um valor limitado ao teto. Essa é a nossa estrutura, e lembrando que as entidades de previdência complementar, elas entraram em funcionamento em datas diferentes. Então, quem é do Executivo começou 4/2 de 13, Legislativo 7/5 de 13 e Judiciário e Ministério Público 14/10 de 13. Uma perguntinha. Todos aqui sabem que regra está? Tranquilo? Tem alguém que tem dúvida? Fale agora ou cale-se para sempre. No meu caso, Sim. eu vim da Caixa Econômica Federal. Sim. Eu avertei o tempo. Sim. Eu acredito que eu esteja na integralidade e paridade, porque eu vim da Caixa de 2001. Sim. Mas você entrou aqui quando? Aqui foi 2012. 2012. Então, você está na regra da média, porque tem, inclusive, julgados dizendo que o tempo da Caixa Econômica Federal, apesar de ser considerado até por decisão do TCU como tempo de serviço, para fins de ATS e outras vantagens, não serve para data de ingresso no serviço público, só a fim de aposentadoria. Tá bom? Então, tem julgados do Supremo, inclusive, nesse sentido. Então, a data do ingresso no serviço público é na administração direta. Beleza? Caixa Econômica, administração indireta. Então, beleza, todo mundo está sabendo qual que é a data de ingresso. Então, tá bom. Agora, o que é interessante também para a gente pensar em imigração é olharmos um pouco para a PEC, para a reforma que está sendo projetada no Congresso. Eu sei que muita gente está falando assim, se essa reforma não vai passar, não vai ser essa, pode até não ser essa, mas também pode ser essa. Mas o que é importante é tentar descobrir o que o governo quer. E o que ele quis nessa PEC que está lá hoje na Câmara dos Deputados para fins de aprovação. Primeiro, ele revoga todas as regras de transição que existem hoje e vai criar 2 regras novas de transição. É aqui que é importante a gente colocar, como diz lá um ditado, fala assim, colocar o nosso cavalinho na sombra, né? Para a gente prestar atenção nisso. O que o governo está querendo? Ele está dizendo que quem ingressou até 31/12 de 2003
vai ser criado 2 regras de transição, uma que mantém a paridade e integralidade desde que aposente aos 65 anos homem ou 62 anos mulher. Agora, se quiser aposentar antes dessa data, porque cumpriu os requisitos, pode aposentar com 100% da média aritmética simples e regra de reajuste. Para quem serve essa regra? Para quem ingressou até o dia 31/12/2003, que hoje é a maioria dos servidores e membros. Só que aquele que ingressou e está na regra da média, eu costumo dizer o seguinte: você tem um convite especial para avaliar migração. Por quê? Porque a PEC diz que quem ingressou a partir de 1º de janeiro de 2004 vai se aplicar a regra nova da Constituição, sem limitação ao teto para quem ingressou antes da FUNPRESP e com limitação ao teto para quem já estava no teto. Mas que regra nova é essa? É essa aqui. Essa regra nova, ela é muito interessante porque o governo conseguiu fazer algo que é quase que inacreditável. Eu costumo dizer que quem fez essa regra aqui foi um engenheiro. Engenheiro matemático. Porque, olha só, ela parece uma regra inocente. Olha lá, botou a média de 100%, alterou a idade para 65, botou 40 anos. Mas o que ela efetivamente está dizendo? Ela está dizendo primeiro isso aqui, ó. Ela aumentou a média de 80% para 100% para você receber um valor menor. Como assim? A regra atual, a gente pega 100% das suas contribuições desde a competência de julho de 94, atualiza os valores e despreza o 20% das menores, sobra 80% das maiores. Aí eu faço uma média. Nesse caso, eu pego o valor inteiro, todas as contribuições, e faço uma média. O que acontece com o valor do benefício? Cai. Então, quando ele passou para a média de 100%, para você receber um benefício menor. Segunda questão, ele passou a idade mínima de 60, homens 55, para 65 e 62. Para quê? Para que você receba um benefício por menos tempo. Como assim receber um benefício por menos tempo? Eu achei que era para eu contribuir mais, mas não é isso. Olha só que interessante. A PEC criou uma regra dizendo o seguinte: toda vez que a expectativa de sobrevida aumentar um ano, a expectativa de vida aos 65 ou 62, aumentar um ano, a idade mínima aumenta um ano também. É um gatilho. Como é que funciona isso? Hoje, em média, a expectativa de sobrevida de um homem aos 65 anos é 22 anos. Então, ele aposenta aos 65, vai receber benefício até os 87. Beleza? Regra de hoje. Só que a expectativa de vida está aumentando. Então, quando essa idade do homem passar para 88, os 65 viram 66. Quando passar para 89, viram 67. Ou seja, o governo quer pagar o benefício sempre por 22 anos. Essa que é a ideia. Pagar o benefício por menos tempo. E a idade mínima, 65, 62, seria a idade mínima inicial. E não precisaria alterar a Constituição para mexer nisso. Seria por um ato administrativo qualquer, de repente uma portaria, um decreto, o que seja. Não precisaria reformar a Constituição. Então, essa alteração para que as pessoas recebessem benefício por menos tempo. Agora também foi alterado o tempo necessário para receber um benefício de 100%, ou seja, você vai ter que contribuir mais tempo. E ainda a medida provisória, que faz com que você pague mais. Ou seja, em vez de pagar 11, agora vai pagar 14, sobre a parcela que supere o limite máximo. Então, juntando as 4 coisas, o que o governo quer que você faça? Que você contribua por mais tempo, pagando mais, para receber por menos tempo um benefício menor. Não ficou bom? Todo mundo tinha percebido isso? Foi bem legalzinho, né? Você vai contribuir mais tempo, pagando mais, para receber um benefício menor por menos tempo. E quem está na média vai acontecer isso. Por isso que é interessante pensar na migração. Porque o que acontece hoje? Hoje, pela regra atual, mesmo quem está na média ou quem está na integralidade, todo o tempo que você trabalhar a mais vai gerar, no máximo, o mesmo benefício. Então, se você trabalhar 30 anos, X, 35 anos, X, 40 anos, X. E na Previdência Complementar, não. Todo o tempo que você trabalhar mais com contribuição, você está aumentando o valor do seu benefício. Então, se o governo quer que você fique mais tempo, a gente fica. Só que eu vou ir para uma regra
que eu vou ganhar mais. Essa que é a ideia. Claro, para aqueles que existe a indicação de migração, que não é para todo mundo. Só que a gente precisa ter esse cenário em mente. Isso é que o governo quer. Ele está querendo que a gente passe para isso. Por que ele não passou todo mundo? Olha que interessante. Talvez você não tenha percebido isso. Talvez, né? Qual que é a regra de transição para quem está na média? É a regra nova. Regra de transição, a regra nova. Tem uma coisa errada? A regra de transição é a regra nova. Regra de transição, regra nova. É regra de transição? Então por que ele não passou esse povo aqui também para a regra nova? Porque esse povo aqui ainda tem força. Conseguiu segurar a onda lá. Só que será que a gente vai conseguir segurar isso por muito tempo? Então, assim, essa análise da PEC, ela precisa ser feita de uma forma muito pragmática. Eu não estou dizendo que vai ser assim, mas pode ser assim. E aí, como uma pessoa que está avaliando cenário para a migração, essa é a primeira questão. Avaliar reforma de previdência. E se essa reforma, o que ela quer me atingir? O que ela quer fazer comigo? O que ela vai, vamos dizer, alterar na minha programação de aposentadoria? Porque tem muitos colegas que estavam querendo sair com 55. Querendo sair com 55, mas está vendo que vai ser difícil, não está? Então, aí você tem que se acostumar com a ideia de 62. Só que se acostumar com a ideia de 62 para receber a mesma coisa, ou até receber menos. Pode receber menos? Aqui, ó, mudou aqui. Ó. Isso aqui faz receber menos. Só que só pegou, por enquanto, quem estava na média. Porque o pessoal da média hoje tem pouca força política. Não é isso? Alguém? Quem discorda? Então, beleza. Que bom que todo mundo concorda. Então, esse cenário aqui é um cenário que está sendo objetivado pelo governo, a gente não pode desconsiderar. É importante considerar para avaliar a questão da migração. Agora, o que é migrar de regime? O que é o tema, inclusive, que vocês estão vindo aqui para ouvir falar. Na realidade, o termo migrar de regime não é adequado, porque, na realidade, ninguém está migrando de regime quando faz a opção. Porque a opção não é nada mais, nada menos do que... Bem dizer o que não é. Quando você faz a opção, você não está indo para o INSS, e nem tampouco indo para o regime de previdência complementar, e nem tampouco indo para a FUNPRESP. A opção é simplesmente você dizer o seguinte: a partir de hoje, eu quero passar a contribuir com 11% em cima da minha remuneração ou subsídio limitado ao teto. Ou seja, em vez de contribuir com relação a tudo, eu vou contribuir com um valor de 11% até o teto, que é de R$ 5.645,80. Então, essa é a opção. Ó. Você faz uma opção pelo RPPS limitado. Então, o que vai acontecer? Os seus descontos vão estar limitados ao teto e o valor futuro do benefício de aposentadoria e pensão vai estar limitado ao teto. É só isso. Eu quero pagar até o teto para receber um benefício até o teto. Ponto. Qual que é a consequência disso? A consequência é que, a partir desse momento, você vai contribuir para frente com o teto, só que até o dia que você tomou essa decisão, você estava contribuindo com o valor cheio. Então, essa diferença entre o teto e o valor cheio vai lhe dar direito a um benefício especial. A 12.618 deixa muito claro, é assegurado aquele que fizer a opção o direito a um benefício especial. E a gente entende que, ao fazer o pedido de imigração, o benefício especial passa a fazer parte do seu patrimônio jurídico e ele está protegido pelo ato jurídico perfeito. Por quê? Porque a sua opção ela é irrevogável e irretratável. Você tomou uma decisão de imigração e a sua decisão de imigração faz nascer para você um direito a um benefício especial. Por que não é direito adquirido? Porque você ainda não começou a exercê-lo. Você só vai exercer esse direito quando você aposentar, aí você vai passar a receber esse benefício mensal, ou quando você falecer, que esse valor vai ser passado para o seu beneficiário de pensão civil. Beleza? Uma coisa muito importante, o benefício especial ele vai ser pago mensalmente pela União. Então, a União vai pagar o valor até o teto. Observem que eu não estou dizendo que é o valor do teto,
Vai pagar um benefício até o teto e o benefício especial. Quem vai pagar aqui? O TRT 15. Até aqui, eu falei de FUNPRESP? Não, porque não tem nada a ver com FUNPRESP. Até esse momento, você faz esse pedido aqui no TRT, o TRT vai fazer os dois procedimentos, colocar você no teto, calcular o benefício do especial, e esse benefício especial a gente entende que tem que ter um ato administrativo de reconhecimento desse valor, e esse valor vai fazer parte do seu patrimônio como ato jurídico perfeito. No momento em que você aposentar, aí ele se incorpora à sua renda junto com o valor do benefício até o teto, mais o benefício especial. Ela aqui primeiro, depois você pergunta, por favor. Isso não vai obstar eu também ter um benefício do regime geral, caso, por exemplo, eu sou juiz e eu seja professora? De jeito nenhum. Eles são completamente acumuláveis, benefícios do regime geral com benefício do regime próprio. Tá certo? Não tem nenhum problema. Não há possibilidade de receber menos que o teto? Sim, sim. Porque como é que é calculado o benefício até o teto? É média. Então, se você teve, por exemplo, um tempo anterior do INSS, onde você contribuía com um valor menor, esse valor vai atrapalhar essa média e você pode ter um benefício menor que o valor do teto. Certo? Não é assegurado o teto, não tem lugar nenhum assegurando o teto. Ele fala que, inclusive para os colegas novos que ingressaram agora, todos que ingressaram a nova, o benefício aqui, ó, só para lembrar aqui, ó, a regra está bem aqui, ó, média de 80% limitada ao teto. É igual aqui, ó, aqui também, ó, aqui é média limitada ao valor da última remuneração. Então não está assegurando nenhuma coisa nem outra. É realmente uma possibilidade de ficar menor. Há uma possibilidade. Uma pessoa que se aposenta com o teto hoje, pode vir a receber menos do que o teto? Ou sempre vai ser o teto? Por que eu pergunto isso? Porque quem aposenta hoje com um valor de R$2.000, por exemplo, ele não tem a atualização conforme o salário mínimo, não sim, é? Sim. Mas o teto sempre é teto? No nosso caso, o teto é sempre teto, só que o teto tem um efeito que a gente chama de achatamento. Por que ele vai diminuindo de valor? Porque o benefício, o salário mínimo, ele tem um reajuste maior, então você tem um achatamento. Mas o teto é sempre teto, mas ele é um teto que vai perdendo valor. Inclusive, você já adiantou uma das coisas que devem ser avaliadas na hora da migração, é porque o teto ele tem perdido valor aquisitivo durante os anos. Mas, de qualquer forma, é só para observar o seguinte, até aqui eu não falei da FUNPRESP. Agora, quem fizer essa opção, se quiser, pode se inscrever na FUNPRESP. E eu sempre falo isso. Quem não se inscreve, para mim, está cometendo suicídio previdenciário. Pode fazer? Pode. Se eu entendo adequado, não. Eu acho que você deve, quem decidir migrar, deve se inscrever na FUNPRESP-JUD para manter a proteção previdenciária. Agora, dependendo do seu perfil, aí tem uma indicação diferenciada de, eventualmente, por exemplo, se uma pessoa que gosta de fazer investimento, você gosta de ter liberdade financeira, então, nesse caso, a gente indica você fazer o máximo da parte patrocinada, não fazer facultativa e fazer facultativa sozinho. Só que você não tem esse perfil, você prefere que alguém administre todo o seu valor para que você tenha um benefício adequado. Então, você faz os 8,5, os 2,5 na FUNPRESP-JUD, que também é bastante adequado, que eu também vou demonstrar. Mas aí depende do seu perfil. Mas, de toda forma, a indicação é: migrou, por favor, se inscreva na Previdência Complementar, pelo menos com a parte patrocinada. É muito importante. Então, lembrando que, para fazer essa opção, tem essa data limite, 28/7/2018. E, com relação a essa data, podem acontecer 3 coisas. Primeiro, ela acabar, nunca mais aparecer de novo, perdeu a chance, perdeu. E, nesse caso, eu acho que não se aplica aquela teoria da perda de uma chance. Lembram? Tinha a opção, não fiz. Aí passou 2 meses, você vai avaliar seu caso, caramba, eu devia ter migrado. Aí vem aqui pedir a opção, aí você fala, o prazo acabou. Aí você entra na justiça, juiz, pelo amor de Deus, teoria da perda de uma chance, eu tinha uma chance de migrar, não migrei porque o prazo acabou. Eu acho que não se aplica, porque esse prazo ficou aberto 2 anos, depois mais 2 anos. Tá bom? Mas pode tentar. Teoria da perda de uma chance. Mas, de qualquer forma, essa data aqui, ó, ele pode simplesmente não voltar. Segunda opção, ele pode ser prorrogado, e prorrogação é dentro do próprio prazo. Então, até o dia 28/7, pode sair alguma norma prorrogando esse prazo. Se eu tenho conhecimento de alguma norma para prorrogar, não. Mas eu tenho
conhecimento de várias entidades querendo que prorrogue o prazo e já fazendo pedidos para o governo prorrogar esse prazo. E a terceira opção, o prazo acabar e depois ele renascer, por reabertura, que foi o que aconteceu com esse prazo. Esse prazo ele acabou, ele tinha acabado no dia 15 de 10 de 2015 e ele foi reaberto em julho de 2016, por mais 2 anos, por isso que acaba em 18, beleza? Só qual que é a nossa sugestão? Dizem que o seguro morreu de velho. Então, se no seu caso há uma indicação de imigração, por favor, avalie e decida dentro desse prazo. Aí diz, mas o que eu posso fazer para chegar no último dia? Segure seu requerimento até o dia 28. Se no dia 28 não tiver prorrogação, por favor, se for para decidir, decida nesse dia. Ah, não, vou contar com um prazo, com a reabertura. Pode, até pode, mas pode ser que não saia. Então, lembre sempre desse prazo como sendo um prazo fatal. Se ele for prorrogado antes, beleza, você joga para frente. Mas, por favor, pensem nele como um prazo realmente fatal e avalie seu caso antes disso. Também não vai adiantar muito você chegar no dia 28 e querer que eu te ajude no dia 28. Beleza? Porque provavelmente a gente vai estar praticamente incomunicável nesse dia, porque vão ser milhares de pessoas me ligando. Para vocês terem uma ideia, no dia que surgiu um boato de que ia acabar esse prazo, eu estava fazendo um treinamento na FUNPRESP, aí me chamaram lá fora, aí eu fui atender um telefonema, aí me ligaram no celular e foi uma pessoa lá na FUNPRESP. Eu estava atendendo 3 pessoas ao mesmo tempo, perguntando para mim, eu migro? Como assim, eu migro? Não sei. A pessoa liga para mim e fala assim, que eu não conheço. Edmilson, você é a pessoa indicada para avaliar para mim, né? Eu falei, sim, eu posso avaliar seu caso. Então, eu migro? Como assim eu migro? Não sei, você tem que falar mais do que isso. Só que não tinha jeito, eu estava fazendo um treinamento. Tinha uma pessoa num telefone, um no outro, na minha frente. Não dá. E dia 28, com certeza, vai parecer disso. Por que eu estou dizendo isso? Eu posso lhe ajudar, vou ficar aqui hoje até a hora que tiver alguém aqui ainda. Amanhã eu vou ficar até às 3 da tarde, porque amanhã é meu aniversário, estão me esperando em Brasília, então eu tenho que ir embora. Então, 3 da tarde eu vou ficar aqui, atendendo todo mundo que aparecer. Agora, quando chegar naquela data ali, e nem tampouco recursos humanos, vocês têm um prazo para poder fazer o cálculo. Não dá para fazer no mesmo dia. Então, assim, por favor, tentem se programar, se organizar para pedir antes para eles e também pedir para a gente poder te dar uma informação adequada em tempo para você avaliar a sua situação. Beleza. Agora, para também deixar muito claro algo que é muito importante. Quando alguém pede, aqui eu fiz até um valor, ficando na base de R$10.000, para ficar mais fácil de entender. Imagine que alguém receba um subsídio ou uma remuneração até esse valor e decida migrar. O que é que vai acontecer? A partir do momento da opção, ela vai sair do RPPS integral, que ela desconta sobre tudo, e vai passar a descontar sobre 5.645, que é esse valor. Só que no mês anterior, ela contribuiu em cima dos 15. Então, ela fez uma contribuição em cima de 10.000 que não precisava. O que é que o governo podia fazer? Simplesmente devolver os 11%. Pegar esse valor e te devolver. Me devolver, eu acho que migraria uns 90%, se o governo fosse devolver. Já teria migrado antes, não teria? Eu também. Desde o primeiro dia. Mas não foi isso que ele fez. E aqui que é uma sutileza, por isso que eu estou perdendo um tempo com isso. É porque essa contribuição o governo não vai devolver, mas é essa contribuição que você fez a maior que gera o valor do benefício especial. Isso é muito importante entender. Por quê? Porque o benefício especial, ele é uma dívida. Você já pagou por ele. O benefício especial é um valor decorrente das contribuições que você já fez. Então, não é uma bondade, não é um incentivo à migração, não é nada disso, é um direito. Por isso que vai fazer parte do seu patrimônio. É um valor que você já pagou e gera um valor. Gera um valor de um benefício que vai ser pago no futuro. Beleza? Então, o governo trocou uma dívida no presente por um benefício no futuro, que eu chamo de promessa. Que é isso, Edmilson? Você falou que era direito, agora já virou promessa? Sim, porque eu preciso fazer 2 ressalvas. O valor do benefício especial, ele só vai ser pago se você morrer como servidor ativo ou inativo da União. Se você, por acaso, quer ir para o Estado, município, Distrito Federal, iniciativa privada, exterior, qualquer outra coisa, virar budista,
para o monte, ficar lá. Não, você vai ficar nem, fazer o que você quiser da sua vida, que não seja aposentar no serviço público, você, serviço da União, você não vai ter direito, nesse caso, seus beneficiários, ou você não vai ter direito ao benefício especial. Ele só vai ser pago se aposentar ou morrer enquanto servidor público da União. Beleza? Primeira situação. Ou seja, ele pode não ser pago. Segunda situação, se você falecer e não deixar beneficiário, também não vai ser pago para ninguém. Tranquilo? Então, na realidade, trocou uma dívida por uma promessa nesse parâmetro. Beleza? Tudo bem? É só falar, não, mas vou receber esse valor, vai me pagar agora? Não. Só vai pagar no momento, junto com o valor do seu benefício de aposentadoria e junto com o valor da pensão por morte. Outra coisa muito importante, Edmilson, o valor do benefício especial vai ser atualizado? Vai. O benefício especial ele vai ser calculado no momento em que você fizer a sua solicitação de imigração, até porque o valor do benefício especial é que vai orientar para você tomar a decisão. Então, esse valor do benefício especial, que vai ser calculado, R$10.000, por exemplo, esse valor de benefício ele vai ser atualizado todo ano, no mês de janeiro, pelo mesmo índice que reajusta os benefícios do regime geral, e quando acontecer o evento de aposentadoria ou de falecimento, na hora de conceder o benefício, vai pegar o valor original, devidamente atualizado, e vai ser pago, junto com o valor do benefício limitado ao teto. Onde fica? Fica com a própria União. Fica com a própria União. A União é como se ela fizesse, para ficar bem simples de entender, é como se fizesse uma aposentadoria com proventos proporcionais e estabelece o valor hoje, só que só vai te pagar no momento em que você aposentar no futuro. Beleza? Então, pega as suas contribuições do passado, cria um valor de benefício. Por isso que eu entendo que tem que ter um ato administrativo de reconhecimento desse valor, para você ficar com o mínimo de segurança. Eu migrei, qual que é o valor do meu benefício especial? X. Ah, beleza. Beleza, então, com esse valor eu migro. Aí, o Recursos Humanos, o tribunal te diz, ó, você tem valor a 18 mil, 13 mil, 10 mil, que seja. Ah, beleza, aí você fica com aquele título. No momento da sua aposentadoria, vai te pagar até o teto, mais o benefício especial, o tribunal. Beleza? É como se ficasse dentro do regime próprio. Tranquilo? Beleza. Sim. Estive em Brasília há um tempo atrás. Sim. Sim. Durante o curso foi levantada essa questão do benefício especial. Sim. E realmente a preocupação grande com ser dado um valor para o servidor. Sim. E na hora do servidor se aposentar, não te disse nada disso, não era isso, é muito menor o seu valor, etc. Então estavam, segundo soubemos lá, estavam sendo desenvolvidos alguns estudos no sentido de ser propiciado esse ato administrativo. Perfeito. Já há algum fechamento em relação a essa questão. Perfeito. Na realidade, o que eu sempre oriento, porque na realidade eu participei desses treinamentos, na realidade eu sempre dou esses treinamentos. O que eu oriento aos patrocinadores, porque assim, hoje eu estou na Funpresp Júri como diretor de seguridade. Então, o que eu digo para os patrocinadores é orientação. Eu não determino o procedimento. A lei não deixou isso claro. Até porque eu estava até explicando há pouco ali, que é o seguinte, no nosso direito, não existe, no direito previdenciário, não existe concessão de benefício sem pagamento. Então, não se concede o benefício especial, você calcula o benefício especial. Você vai conceder ele lá no futuro. Só que você já tem o valor hoje. O valor hoje está calculado e ele só é atualizado para pagamento futuro. Então, eu preciso ter algum ato hoje para te dar alguma garantia. Então, e a esse ato, eu faço uma comparação com a licença-prêmio. O que acontecia com a licença-prêmio? Havia um ato de reconhecimento do direito e depois um ato de usufruto. Ou seja, o direito é reconhecido hoje, mas você não tem a concessão. A concessão é só lá no futuro. Então, a minha ideia era de que a administração soltasse um ato de... A pessoa pediu a migração, aí ela faz 2 pedidos no mesmo. Eu solicito a migração e o reconhecimento do valor do benefício especial. Aí a administração te coloca no teto e aquele processo vai lá para a área de pagamento, que faz o cálculo, e, ao final,
vem o valor do benefício especial e um ato administrativo reconhecendo aquele valor para você, ponto. E esse valor vai ser atualizado até o momento do pagamento no futuro. Para mim é simples assim. Agora, eu dou essa sugestão, se vão fazer assim ou de qualquer outro jeito, aí é por conta. Isso, a gente tem uma proposta de minuta de resolução exatamente para tratar exatamente desse trâmite burocrático administrativo com relação ao reconhecimento. Não, mas aí que não, é porque assim, são coisas, vamos dizer assim, simultâneas. Uma coisa é você ter o reconhecimento do direito depois que você migrou. Antes, o que eles podem te fornecer é uma projeção do valor do seu benefício. Então, você quer migrar, aí eu te dou um valor projetado, eu até fiz aqui uma projeção, te projeto um valor, beleza. Essa é a projeção. Lógico que quando eu faço é uma projeção. Quando a administração faz, é muito próximo do valor real, porque eventualmente pode ter alguma coisa. Por exemplo, você tem um tempo de 3, 4 meses de algum lugar que você não trouxe. Ah, mas eu quero que faça agora. A gente faz um valor. Só que depois, se averba aquele tempo, a gente recalcula para incluir mais 4 meses. Então, pode ser o valor oficial ou não, mas ele é base para que você tome a sua decisão. Por isso que a gente entende que a administração deve fornecer o cálculo do valor do benefício especial para que você tome sua decisão de migração. Simples assim. Tá certo? Então, e essa é o que os tribunais estão fazendo. Pelo menos a grande maioria está fornecendo o valor do benefício especial. Pois não, doutor? É só esse valor que é calculado no momento da migração, sim, essa atualização para a época da concessão da aposentadoria, onde que está normatizado o cálculo da atualização? Na 12.618, expressamente. A 12.618 expressamente diz isso. Já diz o índice é o INPC. É o mesmo índice que reajusta os benefícios do regime geral, que hoje é o INPC. É o mesmo índice. Então, da mesma forma que todo ano vai atualizar o valor do benefício principal, também vai atualizar o valor do benefício especial. E como que é pago o benefício? Você aposentou, você recebe o montante todo recolhido? Mensalmente. Mensalmente? Até aqui no slide. Ó. Pago mensalmente pela União. Aí você podia até me perguntar assim, a gente vai ser vitalício? Ele se esgota pelo prazo que você recolheu? 25 anos, por exemplo? Ele é vitalício. O benefício especial ele é vitalício para o aposentado, mas para o pensionista vai seguir a regra da pensão, porque hoje nós temos tanto a pensão vitalícia como a pensão temporária. Então, enquanto estiver pagando benefício de aposentadoria e benefício de pensão, pelo regime próprio, vai estar sendo pago também um benefício especial, inclusive 13º. Graças, Natalina. A data do pagamento não fica atrelada às regras atuais de aposentadoria. Se passar a ser 40, fica? Ficam por quê? Porque ela fala assim, as regras ficam atreladas à regra nova. Fica por quê? Porque o benefício especial ele vai ser pago junto com o valor da aposentadoria. Não, então, mas você vai precisar aposentar pela regra vigente. Então, você aposentou por qualquer regra, você tem direito ao benefício especial. Perfeito, mas você não consegue ser antes. Se mudar antes. a regra de aposentar, se passar de ser 40 anos para a gente, eu só vou passar a recebê-lo quando fechar os 40 anos. Quando você se aposentar, porque não é necessário, aqui, quando a gente colocou aqui, não é necessário você ter 40 anos, você pode até aposentar antes, só que você vai ter um benefício menor. Não, o benefício especial é soma. O benefício especial vai ser somado ao valor do provento ou da pensão. Ele não tem nenhuma regra de diminuição de valor, pelo que tem hoje na Lei 12.618. Não, ele pode não ser vitalício, por exemplo, só é vitalício se o cônjuge ou companheiro tiver mais de 44 anos. Por exemplo, a minha esposa tem 38. Então, se eu falecer hoje, ela vai receber um benefício de pensão lá pelo Ministério Público da União até completar. Na verdade, ela vai receber um benefício por 15 anos. É a regra da 8.112. Então, aí o que acontece? Se eu tivesse migrado, ela receberia o benefício especial durante 15 anos. Só que eu tenho um filho com 6. Ele tem 5, Emanuel. Ele receberia por 16 anos. Então, minha esposa parei de receber, ele receberia mais um ano, depois pararia de receber também o benefício especial. Então, o benefício especial ele é vitalício, pode ser vitalício, mas é só seguir a regra da lei. Ele fala assim, enquanto pagar o benefício de aposentadoria ou de pensão, paga o benefício especial. Ou seja, ele acompanha somando, tá certo? Agora, como é que a gente faz para saber se vale a pena ou não migrar?
a gente vai avaliar a nossa situação hoje, o benefício que a gente tem projetado hoje, com o benefício projetado em caso de imigração. Qual é o benefício projetado em caso de imigração? A aposentadoria limitada ao teto, mais benefício especial, mais FUNPRESP e JUDE. Tá certo? Agora, aqui tem um detalhe que é muito importante, muito importante, que é o seguinte: nós temos vários cenários pela frente. Nós temos vários cenários que a gente tem que avaliar. Para a gente só pensar um pouquinho nisso, quem aqui hoje compraria ações da BRF? Ninguém? Alguém sabe do que eu estou falando? Comprar ações da BRF? Compraria ou não? Quem está dizendo não, tudo bem? Fiz uma perguntinha, resposta, beleza? Quem vai comprar? Beleza. Aí o que acontece? Você tem que ter dado uma resposta, nem que seja na sua mente, sim ou não. Ou fala, rapaz, esse cara é louco. Beleza, tudo bem. A questão é o seguinte: para você dizer sim ou não, você precisa avaliar cenários, não é isso? Beleza. Aqui também. Não basta simplesmente o cálculo. Eu vou indicar um cálculo, mas você fala assim, Edmilson, eu não acredito nisso. Beleza, então no que você acredita? Em nada. Então, beleza, então tá bom. O que eu acredito? Eu acredito em X, então tá bom. Então, aqui a gente vai começar a entrar em cenários. Então, por favor, entendam que o objetivo aqui não é criar uma confusão na sua cabeça, é só para que você entenda que é importante começar a pensar nisso. Olhem só. Aqui eu fiz uma simulação, fiz uma análise, um exemplo, só para a gente entender algo que é muito importante. Imagine uma pessoa que ganha 15 mil reais e quer saber se o caso dela vale a pena migrar ou não. Aí ela faz o cálculo do benefício especial, homem, deu 10 mil. Aí ele recebe 15, então ele precisa fazer 5 mil na FUNPRESP para dizer se vale a pena ou não migrar. Tem a mulher que está aqui embaixo também fez a mesma coisa, só que no caso da mulher, vendo que o valor fica um pouquinho maior, por que fica um pouco maior para a mulher? Porque quando a gente vai fazer o cálculo do benefício especial, o fator aqui para o homem é 455, porque são 35 vezes 13. E para a mulher, 390, 30 vezes 13. Então, o valor do benefício especial para a mulher fica maior. Por quê? Porque o divisor é menor. Aí os homens já ficam assim, tristes, viu? E as mulheres com um sorrisinho assim de lado. Tudo bem, normal. Só que a vingança será no próximo passo. Olha só, beleza. Então, a mulher tem um valor de um benefício maior, então ela precisa de uma diferença menor na FUNPRESP e o homem de uma diferença maior. Aí eu venho aqui para fazer uma simulação para ver se vale a pena ou não migrar. Eu fiz o valor da FUNPRESP, deu 4, enquanto aqui é 5. Aqui precisava de 4.500, deu 3 na FUNPRESP. Então, quem chega até aqui vai dizer assim, não vale a pena migrar, só que aqui tem uma pegadinha. Qual que é a pegadinha? Porque aqui é valor bruto. Então, eu preciso fazer que esse valor se transforme em líquido. E aí eu faço uma comparação entre o valor líquido que eu tenho, que eu receberia do lado de cá, contra o valor líquido que eu recebo do lado de cá, para ver se vale a pena ou não migrar. Quando eu faço o valor líquido aqui, olha que interessante. Os 4 mil que parecem que são piores, tendo em vista que aqui abate 11% de PSS, 27,5% de imposto de renda, dá 3.200. Do lado de cá, os 4 mil abate 10% de imposto de renda e uma taxa de carregamento, aquela que a maioria falou que nós vamos reduzir, o valor fica 3.500, ou seja, há uma diferença positiva, ou seja, uma indicação de imigração para essa pessoa, para esse homem, aos 60 anos de idade, 35 de contribuição, com a regra atual de 11%. Aí vem aqui o caso da mulher. O valor na FUNPRESP ficou menor e a indicação é de não migração. Por quê? Toda vez que eu faço esse cálculo aqui, eu fico esperando que alguma mulher pergunte assim, por que o nosso valor fica menor? Fico esperando. Eu sei que vocês queriam perguntar, mas eu vou dar a resposta, que é o seguinte: como é que faz o cálculo de benefício na Previdência Complementar? A gente pega o saldo acumulado e divide pela expectativa de sobrevida. O que acontece com a mulher? Ela vive mais, mas não é tão mais como elas gostariam. A mulher vive a mais que o homem, na perspectiva, 1 ano. O homem vive até 87 e a mulher até 88. Só que qual que é o problema? A mulher aposenta antes. Então, como ela aposenta aos 62, ou aqui nesse caso,
ela aposentaria aos 55. Então, aos 66, a expectativa do homem é 26 anos. Então, eu pego o saldo acumulado, divido por 26, dá 4.000. Quando eu chego para a mulher, com 55 anos, a expectativa de vida são 32 anos. Então, eu pego o saldo acumulado, divido por 32. Por isso que o valor fica menor. Percebam que os valores que a gente utiliza são os mesmos. A questão é que o tempo de recebimento do benefício é maior e aí o valor fica um pouco menor. Agora, quando eu falei para vocês avaliar o cenário, é o seguinte, ó, nesse cenário, continua a regra de 11 e 60. Só que é possível ser esse cenário, mantém os 11, passa para 65 e 62. Nesse cenário, tanto o homem quanto a mulher têm indicação de migração. Só que será que esse cenário é o que está valendo? Só que a gente tem outra possibilidade, é que passar para 14 e manter os 60 e 55. Os dois têm indicação de migração. Agora, também pode passar os 14 e passar os 65 e 62. Os dois continuam com indicação de imigração. A questão é o seguinte, o que você acha, qual regra vai estar valendo no momento da sua aposentadoria? Aí você vai me dizer, não sei, nem eu, nem você, nem eu. Mas qual que é a perspectiva? Qual cenário você apostaria? É a mesma coisa de comprar ações da BRF. Qual o cenário? Não sei, nem eu. Mas qual é que é o mais, vamos dizer assim, palpável para você? Eu entendo que esse cenário é o cenário mais realista. Mas você fala, claro que não, Edmilson. O cenário mais realista é esse aqui, que é o de hoje. Beleza. Então, eu faço uma projeção de migração para você com esse cenário. Aí você avalia nesse cenário. Qual que foi a indicação? De não migração. Você não migra. Só que você pode falar, não, Edmilson, avalia para mim com esse cenário aqui. Eu avalio. Aí você tem uma indicação de migração. Pois não? Sim. Nada garante a gente que o governo vai continuar com essa proporção de complementação. Ele pode reduzir, já não é 1 para 1, pela conta é 70, 66, né? Sim. Pode reduzir para 30 centavos? Na realidade, até pode, porque a Constituição Federal, na realidade, fala assim, Edmilson, a pergunta primeiro é, vou melhorar a sua pergunta, o começo dela. A União pode parar de pagar a parte dela? Que é a primeira pergunta, depois fala diminuir, né? Primeiro é parar. Aí você fala assim, atualmente não, porque a Constituição Federal, lá no artigo 202, fala que a União tem que contribuir, só que no máximo 1 para 1. Aí vem a pergunta dele. Aí a pergunta vem assim, aonde está a regra que diz qual que é o percentual? Aí primeiro, e onde mais diz que tem? A Lei Complementar 108 também diz que tem que contribuir. Aí vem a 12.618, que diz qual que é o percentual. Hoje é 1 para 1, 8,5. Aí a pergunta, pode diminuir? Pode. Tem autorização constitucional? Tem. Vai reduzir? Aí que é a interrogação. Aí vamos só avaliar uma coisa. O patrão, no regime próprio, paga contribuição? A União paga no regime próprio? O Estado paga? O município paga contribuição? Paga. Paga sim, tanto o patrão quanto o servidor pagam contribuições para o regime próprio. No caso da União, quem diz isso é a Lei 10.887 de 2004. A União contribui com o dobro. O servidor e o membro contribuem com 11, a União com 22. O empregado normal de uma empresa qualquer, ele contribui para o INSS, ele é um segurado obrigatório, desconta para o INSS. O patrão paga? Paga 20%. Por quê? Força de lei. Na Previdência Complementar, a mesma coisa. O servidor contribui e o patrão também contribui, o patrocinador. Quanto? Com 8,5%. Quando a gente olha para os três sistemas, qual que contribui com menos? Previdência Complementar. A União é o dobro, no INSS é 20%, e aqui é 1 para 1. E quem é desses regimes que é a solução do sistema? Qual que é a solução? É a Previdência Complementar. Ela que soluciona o problema dos outros dois sistemas, do regime geral e regime próprio, porque o governo quer pagar um regime básico, ele quer pagar um valor básico. Acima disso, Previdência Complementar. Então, pode diminuir? Pode, mas não teria sentido pela lógica do sistema.
Na realidade, teria sentido que era para aumentar. Só que o governo colocou na Constituição, dizendo que é no máximo 1:1, porque já teve situações de ser 14:1. Você contribuía com 1, entrava 14 a mais. Negócio surreal. E não faz muito tempo, não. 14:1. Por isso que limitou na Constituição. Até porque é estranho, né, ter um limite na Constituição. Você vai contribuir no máximo 1:1. Por que colocou no máximo 1:1? Porque tinha abuso. Então, não é dizendo que o governo vai diminuir do que isso, mas é algo que também deve ser considerado. Ou seja, se tem essa preocupação, então é mais uma coisa que você deve considerar no caso de imigração. É se o governo vai primeiro parar de pagar ou diminuir sua participação. Eu entendo que nenhuma coisa nem outra vai acontecer, na minha opinião, na minha modesta opinião. Por quê? Porque o sistema depende disso. E o sistema de previdência complementar, ele precisa ser, inclusive, mais incentivado. Mas, de qualquer forma, existe esse cenário que a gente precisa avaliar. Agora, vamos avaliar só mais um pouquinho de paciência, porque é importantíssimo, porque depois vai dizer assim, não, mas você disse que ia ser assim. Calma. Primeiro, vamos voltar para o cenário atual, que é a regra de hoje, que é isso aqui. Primeiro, essa idade aqui pode piorar? Pode diminuir? Não. Então, aqui, seu cenário aqui só é de piora. Esses 35 anos pode diminuir? Mas pode piorar. Então, o cenário é de piora. Aí, repete aqui. Esse valor da última remuneração, tanto para a integralidade como para a média, pode ser mais que a última remuneração? Tem limitação constitucional. A Constituição diz que não, hoje. Então, em tese, teria que alterar a Constituição para ampliar, mas eu não vejo nenhum sentido para que isso aconteça. Só que existe a alteração, por exemplo, da média de 80% para 100%. Então, esse valor aqui pode piorar. O valor do teto pode ser menor que o teto? Pode piorar. O valor do benefício especial é o único que eu entendo que vai ser ele mesmo. Os 11% pode melhorar? Pode ficar menor que 11%? Pode piorar? Não é a perspectiva? Os 27,5% pode melhorar? Mas pode piorar? Então, quando a gente olha para o cenário do lado de cá, tudo pode piorar. O que pode melhorar? Nada. É um cenário. Ah, não, você está sendo pessimista. Não, vocês estão respondendo, estou perguntando, vocês estão respondendo. É só avaliar cenário, é isso. Quando a gente vem para o lado de cá, aí você vai dizer, você vai falar de coisa boa do lado de cá. Não, vou falar o cenário. Concorde ou não? Olha só, esses R$4.000, ele corresponde a uma contribuição de 8,5 e 2,5, que é exatamente o mesmo valor que você contribuiria hoje. Nesse cenário, você não teria nenhum aumento de contribuição. Você estaria trocando 6 por meia dúzia. Estaria trocando regime próprio, integral, por regime próprio limitado ao teto, mais benefício especial, mais FUNPRESP. O que vai acontecer? Esse valor aqui de benefício, ele corresponde à aplicação desse valor a uma taxa que é uma rentabilidade real anual de 4,5%. Ou seja, a FUNPRESP entende que é razoável e vai conseguir um retorno de 4,5%. Na realidade, ela tem uma projeção, ela tem esse entendimento, os cálculos para o futuro. Inclusive, a gente faz um cálculo para poder fazer, inclusive, cobrar a taxa de carregamento, para cobrar o FCB, que a gente faz uma avaliação atuarial anual, e lá nós colocamos a nossa meta atuarial de 4,5%, e a gente faz um estudo de longo prazo, que a gente também estabeleceu que 4,5% é bastante razoável de nós conseguirmos. Ou seja, 4,5% acima da inflação. A pergunta é, você acha que é possível? Você acha que é alto demais, baixo demais, está tranquilo, 4,5%? Aí você podia perguntar assim, Edmilson, então me mostra quanto você já conseguiu. Né? Se eu estou dizendo que a FUNPRESP está entendendo que vai conseguir fazer 4,5%, eu vou mostrar para vocês quanto a gente já conseguiu até hoje. Isso aqui, ó. Aqui é a nossa rentabilidade ano a ano e a nossa média anual de 5,47. Ou seja, a gente está projetando 4,5%, mas conseguiu desde o início da fundação 5,47. Então, aqui só para mostrar o seguinte, que a gente entende que isso é a rentabilidade adequada para o futuro. Outra coisa, a gente colocou aqui esse imposto de renda de 10%. Hoje, no Congresso Nacional, tem propostas para zerar esse imposto, com duas mais específicas. Uma do deputado Rogério Rosso
lá de Brasília, dizendo o seguinte, que o que acontece hoje? Quando você contribui mais de 10 anos, paga 10%. Aí está alterando a lei para incluir mais duas faixas. Quem contribui mais de 12 anos, 5%, e quem contribui mais de 14, 0%. E tem uma outra proposta dizendo que quem contribui para a Previdência Complementar por mais de 20 anos, 0%. Tá certo? Não tem proposta para acabar com o regime regressivo. Tem proposta para melhorar o regime regressivo. A taxa de carregamento da fundação também, como foi colocado, a tendência é de reduzir. Agora, uma outra coisa que é muito, 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 muito importante. Você utilizou a taxa de carregamento atual? Não, eu utilizei a taxa atual, de 7%. Tá. Utilizei tudo de hoje. Tá? Só coloquei a projeção de IPCA mais 4,5%. Agora, esse ponto aqui, eu queria chamar uma atenção muito especial dos colegas que estão na regra da integralidade. De novo, tem muita gente, quando eu falo disso, vai falar assim, você fica demonizando a paridade. Nada disso, eu só quero que você tenha consciência do que é a paridade. Porque muita gente sabe, mas fica... Sabe aquele negócio de dourar a pílula? Tipo assim, olhem só, o que é a paridade? É você receber os mesmos reajustes dos colegas da ativa. Beleza? Parece uma regra legal. E foi legal. Só que eu não posso olhar para o passado. Se eu me aposentar hoje, essa regra de reajuste vai ser para quando? Para o futuro. E aí, como é que funciona essa regra? É o mesmo reajuste dos colegas da ativa. Aí a pergunta, regra de paridade, tem database? Tem? Não. Tem índice. Então, você não sabe nem quando e nem quanto. Beleza? Essa é a regra. Então, eu vou me aposentar por uma regra que eu não sei quando eu vou ter reajuste, nem quanto vai ser esse reajuste. Mas eu sei que vai ser legal. Só que tem uma pessoa que fala assim, eu não sei quando e nem quanto. Aí, quando eu falo assim, a previsão só pode ser 3. Abaixo da inflação, igual à inflação, acima da inflação. Então, quando nós tivermos os nossos próximos aumentos, o que você acha que vai ser? Igual à inflação, acima da inflação ou abaixo da inflação? Abaixo, né? Não é a perspectiva? Beleza, então é uma regra que você não sabe nem quando, nem quanto. Mas quando tiver, se tiver, vai ser abaixo da inflação. Parece uma boa regra? Não parece uma boa regra. Mas aí a pessoa fala assim, mas você não está entendendo. Pode ser que tenha um novo plano de carreira. Pode sim. Aí o que você acha? Os magistrados e os servidores aqui, o que vocês acham? Vai ter? Então, pode ter, mas se você acreditar que vai ter, aí a regra é boa. Só que você precisa estar crendo. Crendo é crença. Fé não, é esperança, viu? Fé é certeza. Tem esperança. Pode ter esperança, beleza, só que você precisa estar ligado que você tem uma outra regra, que é a regra da média. A regra da média, diferente da regra da paridade, ela tem database e tem índice. Todo mês de janeiro você vai receber o mesmo reajuste dado aos benefícios do regime geral, que é o INPC. Aí, para não falar, mas o que é o INPC? Ele é muito próximo da inflação. Até botei a inflação aqui embaixo, para você ver, 28,59 contra 28,86, então é pertinho da inflação. Um ano ganha, um ano perde, fica por ali rodando a inflação. Então, se a gente for comparar as duas regras, regra da paridade e da média, qual que parece melhor? Parece melhor. Estou dizendo que é melhor, parece melhor. Ed, mas você não está considerando que vai ter um plano de carreira. Não vou entrar nessa discussão. Eu não estou considerando mesmo, até porque eu não consigo adivinhar o futuro. Agora, qual que é a regra de reajuste da FUNPRESP-JUDE para os benefícios? É a rentabilidade do plano. Qual que é a projeção que a FUNPRESP está fazendo? IPCA mais 4,5%. Então, você tem uma regra que você não sabe nem quando, nem quanto, e quando for você está prevendo que é menor que a inflação. Você pode prever diferente, você está prevendo que é maior que a inflação, mas quanto maior que a inflação? A outra é o IPCA e a outra é a regra da FUNPRESP. É importante ter em mente a diferença de cada uma delas, porque faz muita diferença. Olhem só a diferença da FUNPRESP em 4 anos comparada com a regra da média. A média deu 28 e a FUNPRESP deu 58. Em 4 anos já está mais que o dobro. É importante,
Porque o que acontece? Tem pessoas que vão migrar e vão passar para essa regra aqui. Tem pessoas que vão ficar aqui e tem pessoas que vão ficar aqui. Então, quando estiver todos reunidos, alguém vai estar mais feliz. Eu espero que seja você. Que você tenha tomado a melhor decisão. Porque vai acontecer. E eu já estou mostrando aqui, ó. Não tem jeito, essas 3 regras vão coexistir. Uns vão estar nela e outros não. Agora, qual que é a situação? Aquele que decidir migrar vai ter o teto, mais o benefício especial na regra da média e os valores da FUNPRESP-JUDE nessa regra. Quem não decidir migrar, ou vai estar aqui tudo na paridade, ou tudo na média. Beleza? Tranquilo? Nilson, qual que é melhor? Você tem que decidir. Tá certo? Porque eu não preciso nem dizer qual que é melhor. Já diz, mas você está garantido nessa regra aqui, ó. Se for membro, servidor nessa regra aqui, ou nessa regra. Só que existe uma outra possibilidade, que é importante cada um que saiba. Pois não, doutor? Mas e o RPS, o teto dele? Sim. Hoje eu me aposentei pelo teto, 5.600. Sim. Daqui a 15 anos, esses 5.600 representam 2 salários mínimos. Sim. Que é o que acontece com o pessoal do regime de previdência, que a gente está fazendo uma comparação. Então, lá, 15 anos depois de aposentado, a parte fixa do meu teto, que é pago comparando com o INSS, é R$ 1.200. Não dá uma diferença muito grande em relação? Só que tem que lembrar que, nessa época, todo mundo que aposentar vai ser 1.200 também. Porque o teto vai ser teto para todo mundo. A questão é que vai ter um achatamento, mas vai achatar para todo mundo. Então, essa perspectiva ela é geral. Só que deve ser avaliado, porque se isso lhe incomodar muito, aí você fala assim, não, eu prefiro ficar na situação atual. Só que a gente precisa conhecer todos esses nuances. Porque não é simplesmente migrar. Não. Você pode, tem gente que migrou só porque não gosta do regime antigo. Eu não gosto do regime antigo. Eu prefiro o regime novo. Para mim é mais legal. Migrou. Estou dizendo porque aconteceu. A gente migrou por isso. Por que você migrou? Porque eu acho que é mais legal. Só que tem o caso do Amarildo, que ele fez 535 mil cálculos, 335 mil ponderações e migrou. Feliz. Agora, pode não dar certo para ele? Pode, mas ele migrou consciente. É isso que a gente espera, que a gente analise o caso e decida daquilo que acha melhor, que acha mais adequado para nós. Inclusive, considerando o seguinte, deixa eu só mostrar esse slide, saiu hoje, é do G1 de hoje. Olha só, talvez vocês não saibam disso. Olha só que interessante. O que está acontecendo com o gasto do governo com relação a pessoal. O nosso limite é 50%. Em 4 anos, aumentou 10%. Em 4 anos, aumentou 10%. Ou seja, o negócio não está bom. Isso é para os ativos. Então, assim, é muito preocupante o caminho, a rota que está seguindo, é muito preocupante. Isso aqui, ó, é muita coisa. Em 4 anos, aumentar 10%, a gente está chegando perto do limite do teto. Que a gente, quando a gente estava como o Amarildo sempre calculou para o Poder Judiciário, eu sempre calculei para o Ministério Público. Eu era a cópia dele do lado de lá. Então, quando a gente fazia esses cálculos, a gente nunca achou que ia chegar nesse nível. De jeito nenhum, nunca. Ainda mais no Poder Judiciário, a gente olhava, rapaz, o Ministério Público, rapaz, está longe demais. Quem vai fazer isso é os estados. Agora a União está perto. E no estado é 60. A União está longínqua, rapaz, nem sonhava. Agora a gente está batendo na beirinha, ó. Está pertinho, pertinho. Olha o tanto que aumenta de um ano para o outro. Vamos dizer assim, o fim está logo ali. A gente tem que se preocupar muito com isso, pois não? Edmilson, a minha dúvida é a seguinte. Você fez o cenário de um lado e o cenário do seu rendimento de 4,5% por cima da inflação, né? Perfeito. Eu entendo que para conseguir esse rendimento, você precisa entrar em investimento de risco, certo? Sim. Multimercado, fundo imobiliário e tudo mais. E você tem 4 anos de retrospecto, né? E que te deu esse rendimento que você mostrou. Perfeito. Mas essa sua premissa de que você vai conseguir esse rendimento é baseada no quê? Em estudos que a gente faz projeções na fundação. Porque você pode não conseguir isso e esses números virem abaixo, ou podem vir acima. Então, o importante, acho que é entender qual o seu raciocínio para que 4,5% acima da inflação
seja uma coisa que você vá conseguir. Porque se você não conseguir, é ruim. Se você conseguir a mais, vira um previ que essa, para mim, é uma das maiores dúvidas. Perfeito. Mas o que acontece? Na hora que eu apresento os valores, eu fiz até um cálculo para 2 juízes aqui a pouco, a gente coloca, no nosso simulador, a gente faz um simulador assim, ó, 3,5, 4, 4,5, 5 e 5,5. Aí você escolhe o valor que você quer. A gente entende que 4,5 é o que a gente vai alcançar, então a gente sempre faz com 4,5. Mas você pode falar, não, eu acho que vocês vão conseguir 3. Só que assim, a Fundação entende que vai conseguir 4, já fez estudos com relação a fluxo de investimento e entende que é adequado usar esse número em todas as nossas simulações. E a gente coloca isso como um parâmetro. Agora, se você entende que não é isso, que é menor que isso, você faz porque é você que está correndo o risco. Você está correndo o risco de tomar uma decisão e você fala, não, Edmilson, com 4,5 eu acho que é demais para a Fundação. Vamos tentar fazer com 3,5. A gente faz com 3,5, que é o que já está pronto, mas se quiser fazer com menos, a gente também faz. Mas você vai fazer uma avaliação segundo o cenário que você entende que é adequado. Beleza? Mas, assim, o que a gente está projetando é que realmente vai conseguir, eu vou mostrar, que a gente tem mudado o nosso perfil de investimento para poder adequar e conseguir ter esse retorno de 4,5. Só fazendo uma parte aqui, a gente discute isso muito, eu fui membro do Conselho Deliberativo também, e a gente teve nesse histórico aí de mais de 4 anos, a gente faz centenas de operações por ano e tudo. Nós tivemos até agora o histórico de uma operação nesses 4 anos e meio que tivemos prejuízo. Uma operação. Né? Assim, eu falo assim, olha, mas teve prejuízo então, é risco. Assim, ninguém no mercado financeiro acerta tudo. Nem Banco do Brasil, nem banco privado, Bradesco e tal, ninguém acerta tudo. Assim, acaba sendo um jogo de alguma maneira, mas assim, tem uma certa lógica que você calcula todos os riscos envolvidos naquelas operações. Geralmente quem toma prejuízo é quem não observa as normas legais ou quem é aventureiro, quem não conhece ou quem não observa, conhece e não observa. Agora, acertar sempre a gente nunca vai. Mas é como a gente colocou aqui, Edmilson tem colocado, eu coloquei, a gente tem regras de governança muito rígidas, o conselho nosso são muito rigorosos em relação ao investimento e muito parcimoniosos também com relação à operação de risco. Tem operações, por exemplo, que a Funpresp-ESE faz que nós não fazemos. A gente opta por não. Naquele cenário que eu mostrei ali, também que eu mostrei essa rentabilidade, lá atrás, mostrando ela líquida, que nós não conseguimos alcançar o 4,5%, mas foi quando todo mundo teve prejuízo. Naqueles anos ali que a gente ganhou 2%, 3%, Previ, por exemplo, teve prejuízo de 10%, assim, reduziu o patrimônio 10% no fundo que tem 180 bi. Eles tomaram prejuízo assim, não que fizeram operação ruim, estava no mercado financeiro e aquilo oscilou negativamente. A gente tem sido bastante parcimonioso com isso, a gente tem conseguido entregar até acima das expectativas. Mas eu até falei isso também, eu não posso garantir nada, né? Pode ser até que seja melhor. Assim, a gente trabalha com 4,5%, pode ser bem melhor, eventualmente pode ser pior. Mas é que eu te falo assim, do que já passou, foi isso, né, Edmilson? Uma operação que a gente teve, que tivemos um prejuízo de 39 mil há uns 2 anos atrás, só. Nunca mais tivemos prejuízo em operação. Tudo bem? Então, assim, realmente avaliando cenários. Agora, outras coisas que a gente precisa considerar quando a gente pensa em migração. Isso são importantes, por isso que eu relacionei aqui. Primeiro, a quantidade de reformas que ainda vão acontecer. Quantas reformas ainda vão acontecer antes de você aposentar? 1, 2, 3, nenhuma. Se você achar que é nenhuma, usa a regra atual. Se você achar 1, 2, a gente tem que avaliar. Outra coisa, quanto mais tempo demorar para a sua aposentadoria, mais a chance de nós termos várias reformas. Por quê? Porque o governo ele já indicou o que ele quer. Ele quer que todo mundo aposente na regra nova. Ponto. Ou uma regra pior do que a nova ainda, porque talvez ele ache que 100% da média é pouco. Ele pode criar ainda um outro fator previdenciário, por exemplo. Ele pode aumentar as alíquotas, ele pode criar coisas diferentes. Então, é importante a gente observar isso. Outra coisa, percentual de contribuição para o regime próprio. Hoje é 11, pode passar para 14, mas o governo queria era já 17 ou 19. Então, assim, qual que é o limite disso? Então, assim, hoje a gente está com 11, mas está com ameaça de piorar. E pelo que o governo coloca das contas públicas, se ele colocar 11, 15, 20, 25, nada disso vai ser suficiente. Mas ele pode ir melhorando, pode ir aumentando. Então, você vai pagar mais para ter o mesmo benefício. Então, não tem muito sentido. Se você achar que vai ser 14 ou mais de 14, você tem, de novo, indicação de migração.
Porque não adianta você querer pagar, você vai pagar mais para receber a mesma coisa. E faz muita diferença qualquer percentual para a FUNPRESP. Ao invés de fazer, você vai pagar 14 lá e se passar para cá, eu fiz uns cálculos aqui, a diferença dá mais de R$1.000 no benefício mensal líquido por mês, desculpa. Então, assim, é muita coisa. Então, é importante observar isso. Outra coisa, a questão do reajuste do teto, que a gente já falou, que é o achatamento ao longo do tempo. Outra coisa, aposentadoria por invalidez e pensão por morte, as alterações que estão vindo por aí. A PEC, só um exemplo, a PEC 287, ela vai mudar a regra de concessão de benefício de pensão. Hoje, como é que funciona? Até o teto, 100%. O que ultrapassar o teto, 70%. Com a reforma, com a PEC, o valor do benefício de pensão vai ser assim, uma cota familiar de 50% e 10% para cada beneficiário. Então, se você tiver só o cônjuge, vai ser 60%. 60% de quê? Do valor da média. Vão te aposentar antes, criar o valor da média. Aí, do valor da média, vai pagar 60% de benefício para o seu cônjuge. Ou seja, a regra de pensão também piora. Então, se você olhar para isso, fala assim, não, se eventualmente eu migrar, o meu benefício especial já é mais de 50%, então já estou garantindo. Então, é importante também fazer esse tipo de avaliação. Olha que interessante. Se você tem, quando a gente olha essas regras de pensão por morte também, lembrar o que se falou da regra de acumulação. Não pode mais acumular passando a PEC. Então, se tiver um casal, o ideal é um avaliar a migração. Isso é muito importante. Outra coisa, expectativa de sobrevivência. O Amarildo já falou que na FUNPRESP nós temos um benefício de sobrevivência. Contribuições anteriores para o RGPS e INSS, o cálculo da média. Porque se você tem muito tempo, se você tem muitas contribuições anteriores, esse valor, por exemplo, a gente tenha 15 anos de INSS, passou para a magistratura. Se for homem, vai ficar mais 20 anos. Então, vai ter 20 anos como magistrado e 15 anos como pagando o INSS de um salário mínimo. Então, vai ter uma média de 35 anos, só que vai ter 15 anos de INSS. Então, o que vai acontecer com a média? Vai baixar muito. Então, em caso de imigração, em vez de pegar o teto de subsídio, vai pegar o valor aqui de teto. Então, vai ser teto contra INSS valor mínimo. Então, você faz uma média melhor e a diferença você faz, eventualmente, na Previdência Complementar. Então, é interessante também avaliar o que eu tenho de regime próprio e também de regime geral para calcular média e verificar se vale a pena. Teve eu estava fazendo essa apresentação e um engenheiro civil falou, Edmilson, só por isso eu vou migrar. Como assim? É porque eu tenho 20 anos de INSS, contribuição para o salário mínimo. Entrei na regra da média. Eu migrando hoje, acabei de fazer os cálculos enquanto você falava, eu vou ter benefício, vou ter um benefício de aposentadoria melhor se eu migrar do que ficar na regra atual. Perfeito. Porque ele fez só essa comparação aqui, ó, contribuições anteriores para o cálculo da média. Isso aqui desconsidera que eu repeti daqui, está errado. Desempenho da FUNPRESP-JUDE, que foi o colega que colocou. Ele colocou, mas eu já ia falar sobre isso. Porque hoje a FUNPRESP projeta IPCA mais 4,5. Ela pode conseguir IPCA mais 5, IPCA mais 5,5, IPCA mais 6. Mas ela também pode conseguir IPCA mais 3, IPCA mais 2, IPCA mais 1, só IPCA. Então, você precisa também avaliar isso e olhar o retrospecto da fundação. Inclusive, verificar isso aqui, ó, taxa de juros. O que eu tenho a ver com taxa de juros? É importante avaliar a taxa de juros, porque o colega falou ali há pouco, como a taxa de juros está menor, o que a fundação tem que fazer? Assumir mais risco, que é o que a gente está fazendo agora, a gente está assumindo mais risco para conseguir os mesmos 4,5. Outra coisa, deixar o cargo atual, aquilo que eu disse, que você quer ir para o Estado, município, Distrito Federal, o que você quer fazer? Dependendo do que você quiser fazer, é interessante pensar em migração. Por exemplo, imagine que tem alguém aqui que fala assim, Edmilson, eu vou deixar o serviço público daqui a 10 anos. Não aguento. Vou fazer outra coisa. Qual a indicação? Migrar ou não? Hã? A pessoa está te perguntando, eu vou falar isso para vocês. Ó. Daqui a 10 anos eu vou sair do serviço público. Eu já tenho 23 anos
de serviço público, daqui a 10 anos vou ter 33, mas eu não quero aposentar, vou migrar, vou sair daqui, não quero, vou embora. Mas vou ficar mais 10 anos. Aí eu pergunto para vocês, qual que é a indicação para mim? Migrar ou não? Não é óbvio? Só tem essa opção, porque se eu não migrar, o que vai acontecer daqui a 10 anos? Eu vou pedir exoneração, vou levar o quê? Nada. Se eu migrar, eu levo pelo menos o que eu acumulei durante esses próximos 10 anos. Tem gente que diz que vai sair, mas está em dúvida se migra. Então você não quer sair. Não, eu vou sair, tenho certeza. Então não tem que ter dúvida de outra coisa. Está correlacionado. Se você vai sair, o ideal é que faça isso. O senhor queria fazer uma perguntinha? Isso, mas só do benefício da FUNPRESP. O benefício especial mais o teto continuam o mesmo. Tá certo? E uma das coisas que eu acho mais importantes, mas também mais difícil de você avaliar, que é o seguinte: seus objetivos pessoais de investimento. Qual que é a sua estratégia de investimento? Qual o seu perfil de investimento? Qual o seu apetite de risco? Isso é muito importante. Tem gente que acha que não, mas é muito importante, que é o seguinte. Aqui embaixo, ó, isso aqui é o CDI. O que é CDI? Certificado de Depósito Interbancário. É o que a gente considera no mercado como sendo taxa justa. Por que é a taxa justa? É a taxa que um banco paga para o outro banco, por empréstimo de dinheiro por um dia. Então, um banco está precisando de dinheiro, pede emprestado para o outro banco empresta e ele devolve aquele dinheiro no outro dia, pagando o CDI, essa taxa. Então, se tem um banco disposto a emprestar um dinheiro por um valor e um outro banco querendo pagar aquele valor pelo dinheiro emprestado, essa taxa é considerada uma taxa justa, beleza? Então, toda vez que alguém falar para você, ó, esse investimento está pagando 98% do CDI, troca na sua cabeça de CDI para taxa justa. Aí vamos trocar. Se eu estou dizendo que o investimento paga 0,98% do CDI, aí você vai trocar 0,98% da taxa justa. Esse investimento, ele é injusto. A taxa que ele está pagando é injusta, porque é abaixo da justa. E é um investimento conservador, só que ele está pagando um pouco menos que essa taxa. Quando eu vou comparar aqui, ó, então a taxa justa era 0,58, então a Fundação conseguiu 1,39, era 0,47, 0,59. Era 0,53, a gente conseguiu 0,91. Ou seja, aqui em 2018, a gente conseguiu 2,91 contra 1,59, que corresponde a 183% do CDI. Ou seja, nós conseguimos 183% da taxa justa. Então, a nossa taxa foi legal, não foi? Beleza. Só que se tivesse sido 183% negativo, você ia conseguir sobreviver? Você ia conseguir dormir? Se você migrou e seu dinheiro está ali? Hã? Não, tudo bem. Então, a questão é o seguinte, é porque quando a gente fala de risco e tal, você tem que olhar para isso aqui com tranquilidade, porque pode acontecer. Pode acontecer. Então, se o seu coração não aguenta, você tem que pensar nisso. Não, vou migrar. Migrou. Aí tá beleza, está aqui, ó, a gente está conseguindo. Ó, todo o tempo aqui a gente conseguiu 105% do CDI, 12,14 contra 11,65, mas aí passa um próximo presidente, a economia vira uma tragédia, não sei o que lá, da cota negativa. Aí você vai lá na FUNPRESP querendo me bater, porque você migrou. Então, você precisa lembrar que aqui também está envolvido o quê? Volatilidade, está envolvido o risco, beleza? Então, é importante. Por isso que aqui, ó, objetivo pessoal de investimento. Para isso aqui, ó, vários colegas não migram porque acham que a gente é muito conservador, que a gente arrisca pouco, quer que a gente arrisque mais. Só que a gente não está arriscando, a gente está arriscando, a nossa carteira é conservadora. Só que mesmo na carteira conservadora pode acontecer risco. Então, você precisa entender isso até para poder migrar. Beleza? Então, é muito importante. Agora, depois de falar tudo isso, eu preciso só fazer 2 esclarecimentos específicos para a gente poder encerrar, e aí eu vou ficar à disposição para perguntas, para a gente falar de várias coisas. Aqui o Amarildo ele já fez uma apresentação da FUNPRESP, eu só vou passar aqui, que algumas coisas eu queria pontuar. Isso aqui é só para vocês verem de uma só vez, regime próprio, regime previdência complementar e regime geral, para saber que os 3 são de matriz constitucional.
a Constituição, preocupada que o regime próprio e o regime geral não seriam suficientes para proporcionar uma aposentadoria adequada, criou o regime de previdência complementar, que é um regime privado, contrato privado, feito por instituições privadas, ou seja, o governo não pode vir aqui e pegar os recursos. Muita gente fala assim, mas o governo foi lá no regime próprio do Estado tal e pegou, porque é regime próprio. Ele não pode pegar recursos de regime de previdência complementar, porque são entidades privadas, com autonomia administrativa, financeira e blá, blá, blá. Não pode. Na Funpresp-Jude, só para ficar muito claro, os recursos, quando entram na fundação, são contribuições suas e contribuições do patrocinador para você. Então, na hora que chega na sua conta, esse dinheiro é seu. Não tem dinheiro público. Não tem dinheiro público na fundação. Hoje tem um pedaço que é o quê? A União adiantou contribuições futuras. Então, a fundação vai devolver esse valor para ele, mas o valor que está na sua conta é seu. Perfeito? Contribuição sua. Então, nós temos essa previdência complementar, entidades abertas e entidades fechadas. Por que é interessante entender isso aqui? Porque o que nós conhecemos de previdência é um pouquinho daqui. O que a gente está introduzindo hoje é isso aqui, ó, entidades fechadas sem fins lucrativos, comparadas com entidades abertas com fins lucrativos. Aqui você tem produtos de previdência mais caros, porque o banco tem fins lucrativos, então ele tem que tirar lucro dessa transação bancária. E do lado de cá nós temos entidades sem fins lucrativos, ela não quer ter lucro nenhum, ela quer te oferecer o melhor produto de previdência, o mais barato, com o melhor retorno. E no caso daqui, das entidades abertas, se você tiver um PGBL, você pode, por exemplo, fazer uma previdência na Funpresp e portar os recursos para cá. E também, se você, ao sair do patrocinador, se você quiser pegar seus recursos aqui da Funpresp, que está aqui, ó, que é uma entidade patrocinada, você também pode levar para a aberta ou para uma instituída, ou seja, você pode transitar via portabilidade entre as entidades existentes. Isso aqui eu não vou mostrar. Deixa eu mostrar isso aqui, rapidinho. Olha só. Servidor do regime da integralidade e da média, e aqui o servidor novo, que está limitado ao teto. Quem pode estar limitado aqui só pode estar limitado por duas situações, ou porque migrou, ou porque ingressou depois de 14/10/2013. Então, ele está nessa situação. Só que os colegas que estão na integralidade da média têm que lembrar o seguinte, que vão existir perdas remuneratórias, ou seja, vão ocorrer perdas no momento da aposentadoria. Então, tanto quem está na regra nova como quem está na integralidade ou na média tem necessidade de previdência complementar. Quem está na regra nova pode se inscrever como participante patrocinado, ele faz uma contribuição e o patrocinador contribui com outra. A soma das duas contribuições vão gerar o benefício de aposentadoria. Agora, se essa pessoa quiser fazer contribuições facultativas ou trazer algum recurso portado de outra entidade, ele vai ter direito a um segundo benefício suplementar. Perceba que aqui é só você que contribui, aqui é você e o patrocinador. Benefício suplementar, benefício de aposentadoria normal. Agora, aquele colega que entende que não vale a pena migrar, ele pode fazer na Funpresp-Jude uma previdência que a gente chama de participante vinculado, como se fosse um PGBL de banco, onde ele contribui sozinho e vai receber esse benefício futuro. Quais são as vantagens? Você pode fazer os descontos no contra-cheque e ter a devolução imediata do imposto de renda, você tem taxas menores e você tem um retorno maior, tá certo? Isso aqui o marido já falou, também falou da nossa estrutura. Com relação aos investimentos, nós disponibilizamos no site da Fundação, todo mês, um relatório resumido de investimento. Então, a gente tem a nossa composição do plano. E aqui nós temos os percentuais de cada tipo de investimento. Por exemplo, nós estamos aqui com investimento no exterior com 6,1%. Ou seja, nós aumentamos a nossa exposição no exterior para alcançar a nossa meta de IPCA mais 4,5%. Beleza? Essa posição, até meados do ano passado, era 1,5% de investimento no exterior. Então, nós começamos também a ter investimentos estruturados. Então, nós estamos realmente mudando a nossa carteira de investimento. Tá bom?
Olha só, aqui o nosso patrimônio, 200 milhões. E aqui para ver o seguinte, que a gente já está chegando no nosso ponto de equilíbrio. A gente começou com 26, virou 23, 19, 16, 13. Aí aqui já está voltando a aumentar, tá vendo? Ou seja, nós estamos aqui, demonstra que aqui é o plano de gestão administrativa, que é onde ficam as nossas contribuições para a despesa administrativa. Então, a gente já está chegando aqui, os números já indicam que nós vamos chegar até o final do ano no ponto de equilíbrio e, consequentemente, a partir do próximo ano, a gente pode, inclusive, reduzir as nossas taxas de carregamento. Nosso patrimônio, observação é só o seguinte, desses 200 milhões, mais de 10 milhões são de recursos portados de outras entidades. Então, são colegas que se inscrevem e trazem recursos de outra entidade de previdência. Nosso número de participantes, 9.813, e desse número, nós temos 6.000, aqui é o primeiro, se a gente olhar a Justiça Trabalhista, é o nosso maior patrocinador, com 34,4%, 3.379 participantes. Aqui nós temos a Justiça Trabalhista, e aqui desse número inteiro nós temos 395 membros, 3.337 analistas, 6.081 técnicos. E uma observação, tem uns colegas que falam assim, Edmilson, eu só vou me inscrever na FUNPRESP-JUDE no dia que tiver um ministro do Supremo. Como assim? Sim, é minha condição. Eu falo, que ótimo, porque nós já temos aqui um ministro do Supremo. Então, se for a sua condição, já pode se inscrever, beleza? Então, nós temos um ministro do Supremo Tribunal Federal, já na composição do plano. Só lembrando o seguinte, para inscrição como participante vinculado, o valor da contribuição mínima é R$ 62,00. Então, se quiser virar participante da FUNPRESP-JUDE vinculado, 62. E 62 é o valor mínimo, porque nesse valor tem uma taxa de carregamento, que é R$ 6,00. Então, a gente até mostra aqui, ó, que R$ 6,00 é um valor que ele se torna fixo, porque a contribuição vinculada, a gente sempre sugere fazer a mínima, 6,5 de 10 URPs, que dá os 86, que é isso aqui, ó, 86 bruto, 62 líquido, por conta do imposto de renda, e o resto faz contribuição facultativa que não tem taxa nenhuma. Então, por exemplo, se em vez de fazer a contribuição mínima de 62, fizer uma contribuição de 100, o valor da taxa de carregamento efetivo diminui para 4,37, em vez de 7%. E toda vez que faz uma contribuição maior, o valor da taxa de carregamento também vai reduzindo proporcionalmente. Ou seja, quanto maior o valor da sua contribuição mensal, menor o valor da taxa. Para quem? Para aquele que não quer migrar, que ele quer fazer só uma previdência como se fosse uma previdência de banco. É essa previdência que eu faço. Eu sou participante vinculado, eu não migrei ainda. O Amarildo, como migrou, ele é um participante patrocinado. Muita gente fala assim, não, eu não pretendo fazer previdência, porque eu prefiro pegar meus, por exemplo, pegar aqui, eu pego R$100, eu prefiro pegar R$100 e investir em qualquer outra coisa em vez de investir em previdência. Só que a gente precisa perceber o seguinte, quando você está investindo R$100 de previdência, você está pagando 100, mas lá na sua previdência, desculpem, você vai entrar R$ 138. Por quê? Porque você tem um abatimento do imposto de renda que você ganha ao fazer esse investimento. Só que, que é o 138, só que como tem uma taxa de carregamento de 6, os seus R$100 compram 132 na FUNPRESP. Então, você tem R$100 para investir fora ou 131 na FUNPRESP, você escolhe. Se você pegar seus R$100 e investir fora, por exemplo, e conseguir 100% do CDI, você perderia 19%. Então, para você ter uma taxa equivalente à FUNPRESP, você precisaria ter um investimento que pagasse 197% do CDI. Ou seja, quando você investe R$100 na FUNPRESP, é como se você estivesse ganhando 197% do CDI. Se você investir R$500, é como se você estivesse ganhando 212% do CDI. Então, assim, é só uma comparação, porque quando você chegar no seu gerente, você fala assim, não, investe aqui comigo que eu te pago 110% do CDI. Aí você vai lembrar, mas lá na FUNPRESP, se eu colocar R$500, lá equivale a 212% do CDI. Simples assim, só para ter uma comparação. Por isso que a gente deixa isso aqui para quem quiser ver. Com relação ao participante patrocinado, o Amarildo também já demonstrou, só que eu queria só fazer uma pequena correção com o que ele disse. Ele falou assim, ó,
tem 100% da sua contribuição, não é nenhuma correção, é porque é de propósito, porque todo mundo faz o cálculo igual ele falou, é assim, ó, tenho 100% meu, 100% do patrocinador. Como vai descontar 40% de taxa, sobra 160. Ele não falou isso? Vocês lembram? Então, mas ele falou isso. Falou exatamente isso. Só que, olha só, na realidade, isso é o que o cálculo que todo mundo faz, só que esquecem, nesse cálculo, de lembrar, esquecem de uma coisa, o imposto de renda. Olha que interessante. Você faz uma contribuição de R$100, líquida, 137 é de imposto de renda, 137 é o valor da sua contribuição. Só que o que dobra é o valor aqui. Então, na realidade, você contribui com 100, vai para o seu saldo de contas 275. Tira a taxa de carregamento FCBE, sobram 220, ou seja, você vai ter um ganho de 120%. Você coloca R$100, vai entrar no seu saldo de contas 220. Pois não? Sim. Rapaz, mas eu já falei para a Maria, eu estava fazendo uma palestra agora, na segunda-feira, não, sexta-feira eu estava fazendo uma palestra lá no congresso da ANPT. Mais de 250 procuradores do trabalho. Aí, quando eu terminei a palestra, a última pergunta foi exatamente essa. Edmilson, você é tão bonitinho, por que você não migrou? Deus do céu, rapaz, que coisa, o pessoal quer saber da minha vida, gente. Isso é um negócio absurdo. Deixa eu vou explicar. E pior que está via satélite, né? Sim, mas isso é um problema grave. Mas deixa eu explicar bem direitinho. É o seguinte, qual que é o meu problema? Por que eu não migrei ainda? Porque eu sou técnico. Qual que é o problema de ser técnico? Não tem nenhum problema de ser técnico, até porque tem vários técnicos aqui. A questão não é essa, a questão é que eu já tenho 22 anos, vou fazer 23 anos agora de serviço público no Ministério Público da União. Eu tenho 23 anos de técnico, mas eu tenho a regra da integralidade. Só que eu vou fazer amanhã 47 anos. Então, para 60, 13, para 65, 18. Então, eu vou ter 13 ou 18 anos para me aposentar. Só que eu pretendo fazer concurso público, passar para analista, para magistratura, para o Ministério Público. Então, na hora que eu passar para analista, o que acontece com meu provento de aposentadoria na regra atual? Vira provento de analista. Se eu passar para a magistratura, vira direto de magistrado, beleza? Eu não faço média, eu já passo direto. Desde que a integralidade sobreviva até o momento da minha aposentadoria. Então, qual que é o meu dilema? Porque, como técnico, eu entrei no serviço público com 24. Então, como técnico, eu tenho vantagem para migrar, meu cálculo fica melhor. Só que eu pretendo trocar de cargo. Só que se eu trocar de cargo e a regra da integralidade não existir, o que vai acontecer? Integralidade, eu pulo de cargo em cargo, vou para a última remuneração. Se eu migrar hoje, trocando integralidade pela migração, na hora que eu trocar de cargo, eu vou ter média de técnico, aí eu vou fazer média de analista, depois média de magistrado. Quando eu chegar no fim, eu não tenho tempo para chegar no valor de 28. Não dá tempo de acumular 28. Só que, por outro lado, se a regra da integralidade não existir quando eu chegar lá no momento da aposentadoria, cheguei aqui, não existe regra de integralidade. Que regra pode existir? Só de média. Se eu pegar a regra de média, é a mesma coisa de migrar. Só que se eu migrar, eu tenho vantagem. Então, qual que é o meu dilema? Se eu aposto na permanência da integralidade daqui a 12 anos, 13 anos, ou se eu migro imediatamente. Eu ainda estou em dúvida. Eu não sei se a regra, para mim, vai prevalecer ou não, mas eu posso afirmar uma coisa. Se eu fosse analista, hoje eu estaria no final de carreira. Eu teria migrado já desde o início. Se eu fosse magistrado, eu também já teria migrado desde o início. Isso eu não tenho dúvida. Só que eu estou numa situação que eu estou com dúvida. Por quê? Porque eu estou apostando. Já teria migrado. Por quê? Porque eu entrei com 24 anos. Aí o meu cálculo como magistrado, qualquer uma das duas regras. Porque a questão é o seguinte, eu posso trocar a integralidade por essa regra, se essa regra vai me garantir um benefício melhor. Como eu entrei com 24 anos, me garantiu um benefício hoje em torno de R$5.000 a mais. Eu migrando. Então, eu entendo que o regime de cá é melhor, migrado é melhor. Só que eu não migrei ainda, por quê? Porque eu estou preso a uma esperança.
da integralidade, sobreviver até lá, e outra coisa, eu passar num concurso. Eu ainda sou técnico. Então, 2 coisas eu tenho que fazer para conseguir. Então, só que eu tenho um prazo ainda, porque nesse tempo que eu estou pensando, ainda está tendo o quê? Eu estou ganhando benefício especial. Todo mês que eu não migro, eu estou ganhando benefício especial. Eu tenho até aquele prazo final. Lembra um conselho que eu disse para vocês? Se você tem a intenção de migrar, migre até quando? Até o último dia do prazo. Esse conselho eu aplico para mim também. Eu já pedi autorização para minha esposa, ela já autorizou. Inclusive, ela estava lá no Congresso, aí ela concordou, e agora eu tenho até prova que ela concordou. Agora, olhem só, que é a segunda observação, para a gente finalizar, que é o seguinte. Os 300, aqui pegar o valor de um procurador, tanto faz, aqui é um analista. Os 330 de um analista equivalem a R$ 728 na FUNPRESP. Pode pegar os 330 e investir em qualquer coisa e precisaria de um investimento que pagasse 395% do CDI para poder render igual a FUNPRESP. Da mesma coisa que o caso de um membro. Os 1.435 da FUNPRESP corresponde a 3.165. E aí também teria que ter um investimento que pagasse 395%. Eu desconheço um investimento que consiga pagar 395% do CDI todos os meses. E aqui eu fiz uma comparação com a rentabilidade do CDI e a rentabilidade da FUNPRESP-JUDE de janeiro de 2014 a março de 2018. Tá certo? Então, isso aqui é só para aqueles colegas que falam assim, não, eu vou migrar, mas quero investir sozinho. Pode, só que você vai precisar de um investimento que tenha um retorno semelhante a esse. Beleza? Edmilson colocou umas questões aqui um pouco sutis, mas que muita gente está vendo, eu também falei um pouco sobre isso. A nossa expectativa de reajuste futuro é quase zero, né? A gente não vai ter reajuste bom, não vai ter reajuste por muito tempo e nem vai ser com algum percentual alto. O que eu imaginei aqui? Eu fiz uma conta também, que lá no regime próprio, eu estou imaginando que vou me aposentar daqui a 12 anos, mas se esse gatilho subir, pode ser daqui 13 ou 14 anos. Pois bem, eu fiz a conta com 12, inflação na casa dos 3. Como sobe, a nossa inflação é muito próxima do INPC também, eles dão ali variação de 0, alguma coisinha, eu coloquei aproximado mesmo os 3. E fui reajustando o benefício especial, o teto do INSS, 3%, por 12 anos. Ele me deu uma remuneração 41% maior do que a minha remuneração da ativa, sem contar a FUNPRESP. Então, assim, na verdade, na prática, se eu ficar aí, por exemplo, mais da metade do tempo que falta, eu morrer depois disso, é muito provável que o teto com o benefício especial já deu o que eu ganharia, aí o seguro não vai nem fazer falta. Na verdade, o seguro é para suprir aquilo que eu quero fazer na FUNPRESP, que pode me dar até mais, inclusive. A minha expectativa que eu estou tendo não é de me aposentar assim, porque como é que eu fiz a conta? O meu benefício especial com o teto deu 80% do que eu levaria na paridade. Eu precisaria fazer mais 20% na FUNPRESP. Edmilson fez uma conta aqui e falou assim, olha, tem uma pessoa aqui que deu um exemplo que ele deu, nem lembro se era mulher, se era homem, falou, ficou R$200 abaixo, então não tem um indicativo de migração. O meu ficou R$200 abaixo e eu migrei, porque eu sei que o que vai acontecer. Passado o plano de carreira, é 0 de reajuste, ali, dali a pouco, aquele tempo que eu estou fazendo ali de benefício especial e teto do INSS, por conta de todo ano corrigir, daqui a pouco ele me compensa isso com folga. Então, na verdade, assim, ele falou, ele não faria o seguro. Eu fiz pensando só na FUNPRESP, mas não é nem preservar o benefício, é de ganhar mais, porque eu acho que eu vou ganhar mais. Eu acho que eu vou ganhar mais. Mas aí, assim, é aquela questão individual que cada um faz, é o tempo que você tem pela frente, é o risco que você acha que você está correndo. Por exemplo, quem está arriscando muito na FUNPRESP, o seguro vai ser muito importante para aquele que está entrando agora. Por exemplo, quem não tem BE. Para esse é importante ele ter o seguro, porque a remuneração, se não for técnico, for analista, for magistrado ou membro, a distância do teto do INSS para a sua remuneração atual é muito grande. E se você tinha uma expectativa de fazer na FUNPRESP algo próximo daquilo e acontecer alguma coisa nesse caminho aí, muito perto ali da largada, vai dar um benefício horroroso, né? Aí, para esse tem que fazer seguro mesmo, não tem jeito. Agora, para a gente que é mais antigo, é esse olhar. Ele olha uma coisa e fala, para mim, eu não vou fazer. Eu vou fazer, eu estou convicto. Na hora que sair o seguro, eu vou fazer. Eu vou fazer. Mas é porque eu quero ganhar mais, assim. Até porque, se acontecer alguma intercorrência comigo, ou óbito, ou invalidez, não vai mudar muito realmente, não vai mudar, não. Sabe? Isso, mas é pessoal. A questão menor. Ele tem uma opinião diferente, mas cada um tem que avaliar aquilo que eu disse, se você quer ou não cobrir o risco. A administração agradece a vinda
Edmilson, do Amarildo. Para a gente é sempre muito rica essa quantidade de informação da forma que ela é estruturada. E para amanhã, até para organizar um pouco a vida do Edmilson também, né, que faz aniversário, a gente ficou sabendo hoje, né? A gente está propondo aqui uma agenda e a gente vai trabalhar como consultor médico, né? Aquele que agendou, a gente garante a agenda, e aquele que não agendar, a gente tenta encaixar dentro daquela proposta inicial. Obrigado, pessoal. Boa noite para aqueles que forem.